Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal da família AD Blue, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Blumenau, igreja pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Nilton dos Santos, como também o nosso pastor Lediel. Queridos, você está no subsídio da nossa grande escola bíblica, que nós estamos estudando nesse importante trimestre sobre as parábolas de Jesus. E nesse momento especial, você já viu aí na nossa legenda, nós vamos estar conversando sobre a parábola dos talentos, lição de número 7, a parábola dos talentos. Essa parábola que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo de número 30. Eu lembro a você que nós estamos em um subsídio, ou seja, nós queremos conversar com você, querido amigo professor, você que vai ensinar, ou por que não dizer você que está nos assistindo e aspira, não é? Ser um ensinador, ser alguém que deseja contribuir em sua comunidade local. Muito especialmente, nós estamos aqui trabalhando com a editora Kalel, nós estamos aqui em Blumenau, trabalhando com essa lição. Então, o nosso propósito não é dar a aula, ministrar em si, mas trazer estes subsídios. Bom, em primeiro lugar, é muito importante você pensar no preparo da sua aula. Por quê? É muito bom você perceber que nós temos ali a sabedoria diária, vários textos, a minha página na revista do professor, a página 55, vários textos que você pode utilizar ao longo da sua lição. Por quê? Assim, você pode estar também incentivando os seus alunos a utilizarem e prestarem atenção em todo o conteúdo que a lição está trazendo para nós. Porque muitas vezes os alunos apenas chegam no dia da escola bíblica e querem aprender, mas ao longo da semana não leem, não observam o que foi preparado, e é muito importante você estar observando. Eu penso que é interessante você ler com os irmãos o texto-chave, porque o texto-chave fala do momento em que, quando quase no finalizar da parábola, as palavras daquele senhor declarando ao seu servo: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E aí você já pode partir para a sua introdução. Porque na sua introdução você vai falar exatamente a seguinte questão: será que a nossa vida tem sido uma vida para a glória de Deus? Será que temos usado a nossa vida para abençoar outras vidas? Será que nós temos usado tudo aquilo que Deus nos deu para produzir algo no reino de Deus? Temos sido produtivos no reino de Deus? Você pode introduzir com uma pergunta. Por quê? Aí você aplica. Porque hoje nós vamos ver uma parábola que fala sobre a responsabilidade cristã. Responsabilidade cristã. A parábola dos talentos é sobre a responsabilidade cristã. E aí, para você poder migrar da introdução para o primeiro tópico, é bom você ter a consciência do contexto histórico com o qual essa parábola está inserida. Dentro de qual realidade, ou seja, dentro de qual realidade Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola já no final da sua vida, por que não dizer também no final do seu ministério, próximo aí ao grande momento da crucificação, aonde aqui no capítulo 25 está logo após a parábola das 10 virgens. Ou por que não dizer, está dentro daquilo que nós chamamos do contexto do mini-apocalipse. O que é o mini-apocalipse? Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo de número 25. Esse é o mini-apocalipse. A partir do capítulo 24, Jesus começa a ensinar o sermão profético. Jesus começa a ensinar sobre como será a sua segunda vinda. E dentro desse contexto é que está abarcado, é que está inserido a parábola dos talentos. Quando Jesus vai explicar, através da parábola, que são essas histórias do cotidiano comum da época, para revelar verdades dos céus, que ele quer explicar como que será em sua segunda vinda. Então o assunto aqui é como será o dia
em que o Senhor retornará até nós, o que Ele exigirá de nós, o que Ele espera de nós. Então perceba que esta é uma parábola relevante para toda a igreja. Perceba, e você pode aplicar aí aos seus alunos, que essa é uma parábola importante para que todos estejam cientes de que haverá um dia que estaremos diante do nosso Senhor. E aí, eu penso que é importante você, antes de entrar até mesmo no tópico 1, contar um pouco sobre essa parábola, ou relembrar os personagens da parábola. O texto nos diz que havia um senhor, e esse senhor, ele resolve confiar os seus bens. O texto diz que a um ele deu 5 talentos, versículo 15 do capítulo 25, a outro deu 2 e a outro 1 talento. Mas o que é o talento? Bom, o talento, de acordo com o próprio subsídio, muito bem colocado aqui pelo autor, que é a esposa do pastor Lediel, a pastora Juliane Teixeira, ela coloca que era uma unidade de medida. Um talento equivalia a 35 quilos de prata ou de ouro, melhor dizendo, ou geralmente de prata. Ou seja, o talento era algo de muito valor. É claro, é muito comum a gente pensar que o talento aqui refere-se a habilidades, a tanto dons espirituais ou habilidades naturais. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso. Talento aqui é referência a tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos concedeu, porque tudo que temos, tudo que somos vem dele. Então, o talento é aquilo que o Senhor nos concedeu, tanto que o texto enfatiza que foi de acordo com a sua capacidade, ou seja, cada um de nós recebemos coisas de Deus ao longo da nossa vida, e aqui envolve também dons, talentos, habilidades, as nossas capacidades, nós recebemos de Deus. E o que nós vamos fazer com relação a isso? E aí você entra no primeiro tópico. O Senhor deu talentos a todos. Cada um recebeu algo de valor. É importante você pensar que ninguém na parábola deixou de receber. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas nenhum deles deixou de receber alguma coisa. Isso aqui é importante você enfatizar, porque Deus, representado na parábola aqui por este Senhor que distribui os talentos, as unidades de medidas, esse Senhor que está distribuindo esses talentos, ele distribuiu para todos alguma coisa. Ele não distribuiu igualitariamente, nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho, mas cada um recebeu alguma coisa, ou seja, não existia um servo que ele disse assim, não, você não vai receber nada, porque você não tem capacidade para isso. Não, até alguém que recebeu mas recebeu alguma coisa. É importante você enfatizar com os seus alunos que no reino de Deus não existe pessoas inúteis. Todos nós temos uma função no reino de Deus. E aí você parte para o subtópico 2. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. É importante a gente observar que cada um de nós somos singulares. Nós não somos iguais, né? Apesar que tem algumas ideologias aí que tentam dizer que todos têm que ser iguais. Não, o ser humano não é igual. O ser humano é extremamente complexo. E essa parábola exalta essa verdade de que cada um de nós temos habilidades, temos dons, cada um de nós temos o nosso lugar. O propósito da parábola aqui não é você ser igual ao outro, não é o camarada que tem 1 talento ser igual ao de 5, o de 5 ser igual ao de 2, o de 2 ser igual ao do 1, o de 1. Não. Mas é cada um dentro da sua realidade, proporcionalmente, produzir de acordo com a sua capacidade. Porque cada um de nós temos diferentes habilidades, talentos, performances, jeito de ser, capacidades que Deus nos deu, estrutura que Deus nos deu, um jeito de ser
Nem todo mundo consegue falar uma outra língua, ou por que não dizer mais de uma língua, né? Ser um poliglota, por exemplo, mas a uns Deus deu essa capacidade. E dentro do reino de Deus, isso deve ser utilizado. A questão é a gente entender que Deus não analisou na parábola a porção que cada um concedeu. Porque se fosse analisado a porção, ele teria amado mais o que tem 5, ou o que tem 2, ou o que tem 1. Não, todos são amados iguais, mas dentro da sua capacidade é que podem, mas cada um dentro da sua capacidade recebeu para poder produzir alguma coisa. E o subtópico 1.3, ele diz oportunidade que vem para todos. Nós precisamos entender que Deus nos concedeu algo. Ainda aquele que recebeu 1 talento, ele não pode reclamar, porque o que ele recebeu, ele jamais poderia produzir. O que ele recebeu veio do Senhor e era algo de muito valor, 1 talento. Gostaria de deixar como tarefa para você procurar depois. Você pode procurar, existem tantos sites, não é? Se você diz assim, eu já vi muitos que assistem ao nosso subsídio e falam assim, pastor, eu não tenho comentários bíblicos, eu não tenho essa condição. Ok, existem hoje sites cristãos extremamente relevantes que você pode acessar. Existem comentários bíblicos aí online em várias plataformas para você baixar. Existem bíblias de estudo. Hoje em dia está tudo tão acessível. Pesquisa um pouquinho o valor de 1 talento na nossa cotação atual. Gostaria de deixar como tarefa para você. Bom, você está curtindo o nosso subsídio? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui de onde você está nos assistindo. Deus abençoe cada um de vocês. Bom, a grande verdade é que Deus nos chamou para multiplicar o que Ele nos concedeu. O tópico de número 2, a autora disse assim, o talento que recebemos é para um propósito. A grande verdade aqui é você perceber o que ocorreu na parábola. Porque na parábola nós temos um que recebeu 5, outro que recebeu 2 e outro que recebeu 1. E a grande questão é que o camarada que recebeu 5, o texto diz, multiplicou para 5. O camarada que recebeu 2, o texto diz que ele multiplicou outros 2 talentos. Agora, o camarada que recebeu 1 talento, ele se travou. O texto diz que ele enterrou o seu talento. E enterrar significa dizer que ele não fez nada com relação àquilo que ele recebeu. Interessante você pensar que ele não perdeu o talento, mas ele também não multiplicou o talento. Ele ficou na média, né? Há uma palavra aí que nós estamos utilizando muito hoje, a palavra medíocre, né? Para definir as pessoas que não produzem. E medíocre parece que é um palavrão que se alguém falar, você é medíocre, a pessoa diz assim, eu não, misericórdia. Mas o que significa medíocre? Medíocre significa aquilo que está na média. E aí eu pergunto ao seu coração, você pode perguntar aos seus alunos, como você lê a Bíblia? Você leu a Bíblia toda? Não, pastor, eu leio como todo mundo lê, eu leio um versículo. É a média. Como você ora? Eu oro como todo mundo. Então, é a média. Então você percebe que muitos são muito mais medíocres do que pensam. Porque medíocre não é quem não faz nada, medíocre é quem faz aquilo que está na média. E o que esse homem fez foi estar na média. Ele enterrou o seu talento. Como diz o 2.2, ele não usou o talento para buscar angariar outras coisas. Ele não perdeu, mas nem multiplicou. Ele foi indiferente com relação àquilo que o Senhor o tinha concedido. Cuidado, meus amados, com o pecado da mediocridade e da indiferença. Muitos estão engessando a sua fé. Muitos estão engessando o seu chamado, dizendo assim, olha, eu nem sou um desviado, mas nem sou um crente ativo. Eu vou na igreja aos domingos, eu até dou meu dízimo, eu até deixo minhas ofertas, mas não me envolvo muito, sabe? Eu não sou, sabe, aquele primeiro amor, eu não tenho mais. Cuidado, você está sendo como aquele servo que enterrou o seu talento. Essa é a hora, querido professor, de você
confrontar os seus alunos, aqueles que lhe escutam. Se eles realmente têm feito algo com relação àquilo que Deus lhe deu, ou se estão apenas preservando. Deus não nos chamou para preservar, Deus nos chamou para multiplicar o que Ele nos concedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Último ponto, chegará o dia do acerto. A parábola diz que houve um dia em que o Senhor retornou. A parábola deixa muito claro que o Senhor da parábola um dia retorna, e retorna com um propósito, prestação de contas. O Senhor da parábola é o Senhor Jesus. E um dia Ele retornará para que prestemos conta, e haverá duas realidades, 3.1 e 3.2. Haverá a recompensa e haverá a punição. A recompensa é de quem multiplicou, é de quem fez alguma coisa com relação àquilo que Deus lhe deu. E haverá a punição. A punição é de quem não fez nada. Não é que perdeu, é que não fez nada com relação àquilo que Deus lhe deu. No dia da cobrança, Deus não aceitará desculpas. Porque até a desculpa que o homem tentou dar, ali no versículo de número 24, ele disse: sei que o Senhor é severo, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhas. Ou seja, o homem que está sendo punido pelo Senhor, ele tenta colocar a culpa no Senhor, e assim é muitas pessoas que não utilizam, ou que não se posicionam com relação ao reino de Deus e aquilo que Deus tem para elas, ao chamado que Deus tem, ao propósito que Deus tem. Na verdade, elas vão acabar colocando a culpa no próprio Deus. Mas Deus é justo, Ele é reto. E não adianta as nossas desculpas, porque haverá o dia da prestação de contas. Agora, interessante, e eu termino aqui com essa aplicação, as expressões que o Senhor usa para os servos que multiplicaram. Ele diz: servo bom e fiel, sobre fostes fiéis, melhor dizendo, sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Versículo 21, versículo 23, fostes fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Quem olha para o camarada que recebeu 5 talentos diz assim: olha, preste atenção nisso, querido professor. Esse cara recebeu 5 talentos, ele recebeu muito. O cara que recebeu 2 talentos recebeu muito. Quem recebeu pouco foi o camarada de 1 talento. Mas quando o Senhor retorna para recompensar, Ele revela que, na verdade, até o que recebeu 5, perto da recompensa que ele receberá, é pouco. Porque essa é a grande verdade que a parábola quer trazer para a gente. Apesar de tudo que Deus nos deu, Deus me deu muitas coisas, mas se você utilizar o que Ele te deu a favor do reino de Deus, no dia da recompensa, será como pouco perto das grandes coisas que Deus tem preparado para nós. Paulo diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é que o Senhor tem preparado para nós. Existem coisas além que nós nem imaginamos, nós nem sequer pensamos em a recompensa que Deus tem para cada um de nós. Mas é necessário sermos fiéis no pouco, para que no muito Ele nos coloque. Eu penso que você pode concluir com a frase do autor John MacArthur, quando ele, comentando sobre essa parábola, ele diz: a parábola dos talentos é a narrativa da tragédia da oportunidade perdida. A tragédia da oportunidade perdida. Apesar daquele homem ter apenas 1 talento, o tempo que ele teve foi o mesmo tempo que o camarada que tinha 5 talentos, o camarada que tinha 2 talentos, mas no mesmo tempo ele não aproveitou a sua oportunidade. Essa é a hora, esse é o tempo de nós, como professores, com lágrimas nos olhos, ministrando essa poderosa parábola, avivarmos e pedimos ao Espírito Santo que nos dê essa ousadia pelo poder da palavra, porque o nosso Senhor está voltando, e que a nossa história não seja a história da tragédia da oportunidade perdida, mas que a nossa história seja a história do servo bom e fiel, que foi fiel no pouco, e no muito Ele
nos colocará. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo subsídio. Não esqueça de deixar o seu like, deixa aí o seu comentário de onde você está nos assistindo agora e inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe, em nome de Jesus.